Imagine a reação de Eva quando ele descobriu que estava esperando um bebê. Era o primeiro ser humano nascido da união do homem e da mulher, criados por Deus. Será que ela teve dificuldade em escolher um nome? Caim não é um nome popular hoje, mas Eva expressou sentimentos de gratidão, esperança e de alegria quando segurou o bebê pela primeira vez no colo. A redenção da humanidade estaria mais próxima? Venha conhecer os detalhes dessa história com a gente. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, nasceu carregando muitas expectativas. E Eva não escondeu a sua felicidade e agradeceu ao Senhor pelo presente maravilhoso. Ela disse: "Com a ajuda do Senhor, tive um filho." Em vez de fazer um relato sobre os primeiros anos de vida desse bebezinho especial, a Bíblia, na verdade, emenda uma informação dizendo que Eva depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Não sabemos quanto tempo eles tinham de diferença e nem se eles brincavam ou brigavam quando eram crianças. O que podemos imaginar é que os dois cresceram ouvindo da boca dos próprios pais a história que Adão e Eva viveram antes de desobedecer a Deus. Os dois, com certeza, viram várias vezes o pai sacrificando o cordeirinho, enquanto ele explicava o profundo significado daquele ato. O cordeiro representava o Filho de Deus, que um dia viria para resgatar o ser humano e acabar com o domínio de Satanás. Ainda pequenos, eles entenderam que dependiam de um Salvador e que o perdão dos pecados só era possível por meio do sangue. Caim se tornou agricultor e Abel pastor de ovelhas, mas não foi só nas profissões que eles tinham algumas diferenças. Veja só, Caim e Abel, filhos de Adão, possuíam um caráter totalmente diferente. Abel via justiça e misericórdia na maneira como o Criador tratava com a raça caída e aceitava agradecido a esperança da redenção. Caim, porém, permitiu que a sua mente vagueasse pelo mesmo caminho que levou Lúcifer à queda, questionar a justiça e a autoridade divinas. O dia chegou em que Caim e Abel, eles mesmos, tiveram que demonstrar se eles acreditavam e obedeciam às ordens de Deus. E o que nós vemos aqui em Gênesis 4, 3 a 5, nos dá alguns detalhes do que estava envolvido e qual era a grande questão. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Que estranho, não é? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim se aparentemente Caim levou a melhor parte de sua produção? Alguns tentam apresentar uma resposta que acomode uma suposta boa intenção de Caim nessa história. Mas o fato é que a resposta está no próprio texto bíblico. Caim apresentou parte de sua produção. Faz muito sentido, depois de obter essa informação diretamente da Bíblia, ler o que está aqui no livro Os Escolhidos. Veja o que diz a respeito. Caim se apresentou diante de Deus com ressentimento em seu coração. Sua oferta não expressava nenhuma tristeza pelo pecado, pois seria um reconhecimento de fraqueza de sua parte seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação completamente à expiação que seria feita por um Salvador prometido. Iria se apresentar diante dele com os méritos de si mesmo. Não levaria o cordeiro nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos do seu trabalho, como um favor feito a Deus. E agora, preste atenção nessa parte. Caim obedeceu ao construir o altar, obedeceu ao levar com sacrifício, mas prestou apenas uma obediência parcial. A essência, o reconhecimento da necessidade de um redentor foi excluída. Deu para entender o que aconteceu aqui? Por fora, parecia tudo certo. Mas por dentro havia uma grande diferença. Não era apenas uma questão de obediência, era também uma questão de fé. Quando viu que Deus não havia aceitado sua oferta e tinha aceitado a oferta de Abel, Caim ficou transtornado. Deus ainda deu uma oportunidade para que ele se arrependesse. E o texto-chave nos conta como foi essa conversa. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Em vez de se arrepender, Caim continuou reclamando da injustiça de Deus, e Abel tentou acalmá-lo e mostrá-lo que o problema não estava com Deus.
Ele era misericordioso, tinha poupado a vida de seus pais e enviaria o próprio filho para morrer no lugar do ser humano. Mas cada palavra que Abel falava só deixou Caim ainda mais irado, e ele acabou matando o irmão inocente. Pronto, ali estava em sua pior forma a consequência de ouvir a voz do inimigo, a morte. Deus chamou a atenção de Caim e ainda lhe ofereceu mais uma oportunidade para se arrepender, mas Caim se tornou ainda mais rebelde. Em sua misericórdia, Deus poupou a vida de Caim, mas ficou claro para o universo por que o ser humano não poderia realmente viver para sempre. Os descendentes de Caim viveram só para fazer o mal. Que história triste! E o pior é saber que ela está se repetindo diariamente com as nossas escolhas. Hoje nós temos a oportunidade de refletir para onde as nossas escolhas estão nos levando. Para mais perto de Deus e da salvação por meio de Jesus? Ou para a nossa própria vontade e confiando em nós mesmos, decidindo viver como bem entendemos, ainda que isso nos coloque em rebelião aberta contra Deus e suas ordens? A fé e a obediência andam juntas. Não basta dizer que cremos em Jesus e em seu sacrifício e não vivermos de acordo com o que ele nos pede. A fé manifestada por Abel foi um testemunho claro de sua lealdade e fidelidade a Deus. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A rebelião contra Deus não durará para sempre. Ao longo das eras, tem sido constatado que a forma de governo que Lúcifer quis colocar no céu não funciona, pois está colocando de lado a lei de Deus. Veja só. Pelos fatos revelados no desenrolar do grande conflito, Deus tem a simpatia de todo o universo, enquanto passo a passo o seu grande plano avança para o cumprimento final da completa destruição da rebelião. Ficará constatado que todos aqueles que rejeitaram os preceitos divinos estavam do lado de Satanás na luta contra Cristo. Quando o príncipe deste mundo for julgado e todos os que se uniram a ele participarem de sua sorte, o universo inteiro exclamará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ei, agora chegou o momento tão aguardado, dos abraços. E vamos começar com a base Team da Igreja de São Jorge, da cidade de Manaus, Amazonas. Para a base Guerreiro Team da Igreja do quilômetro 17, da cidade de Salvador, Bahia. Base Adolescentes Iluminados pela Fé da Igreja de Vila Anália, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Para os adolescentes da Igreja Vale do Sol, da cidade de Paraupebas, Pará. E para os adolescentes da Igreja Bela Vista, da cidade de Rurópolis, Pará. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com seus amigos e caso você ainda não tenha feito isso, inscreva-se no canal. E a gente vê você na próxima semana. Tchau!